metrologia. Então a gente falou assim, eu vi que você faz parte do grupo da metrologia no LinkedIn, e quando Sim. você me mandou aquela mensagem, eu falei, vamos conversar, a gente nunca ouviu um engenheiro mecânico para essa área da metrologia, a gente queria ouvir um pouquinho dos desafios que você enfrenta, né, dentro da sua área. A gente não tem muito contato com a engenharia mecânica, mas seria interessante ouvir um pouco dos desafios de quem trabalha com metrologia, com controle de qualidade. Você falou um pouquinho sobre o GD e T, né, que isso é uma coisa que para a gente é um pouquinho distante, mas para que a gente tenha um pouquinho de noção de como está a metrologia nesse ramo. Tá. E qual que é a formação de vocês? Como é que... Então, é exatamente aí onde ficam as nossas dificuldades, mas eu acho que a gente pode universalizar da forma que você achar interessante aí. Nós somos todos químicos, com especialização em Ótimo, ok. metrologia na área de química. Ah, tá. Mas hoje nós temos uma empresa parceira, né, que nós somos, vamos falar assim, estamos beirando aí a sociedade, que faz também metrologia na área física. Então, a Ah, gente ok. está envolvido na área, vamos falar assim, nesse ecossistema de metrologia de uma forma geral. E a Tá. gente nunca teve a curiosidade de pegar e falar, vamos ouvir alguém de uma área muito diferente da nossa sobre metrologia, né? O que é feito, como é abordada a metrologia no seu ramo, né? Mais especificamente da engenharia mecânica. Então, Entendi. você pode dizer o que você quiser. É uma entrevista que eles pedem de cunho generalista, né? Uma pergunta bem generalista, que é essa: quais os desafios, né, que vocês enfrentam com metrologia, seja em parte de RH, treinamento, ou até mesmo dentro da universidade, que eu vi que você dá aula no FMG também. Então, de forma geral, né, como você enxerga esses desafios? Na verdade, eu tinha até perguntado sobre a área de vocês, até para saber de onde começar, né? Tranquilo. Então, digamos o seguinte: quando a gente fala em metrologia, é tudo aquilo que se mede, independente se você está medindo o tamanho, se você está medindo quantidade de gás, velocidade, né? É, qualquer grandeza que você queira verificar, né? Inclusive, os princípios de incerteza de medição, que certamente vocês devem estudar também, né? Sim, sim. Eles são os mesmos critérios, né? Que são utilizados através do ISOGUM, né? Que daí... E tem uma coisa muito curiosa, o Felipe e Bruno. Eu, por exemplo, eu formei em 89. E na minha época não se ensinava essa parte de certeza de medição. Eu, por incrível que pareça, eu vim conhecer depois. Eu trabalhei 25 anos no automotivo, e daí lá se falava então de incerteza de medição, né? Daí eu tive que estudar, tive que aprender, né? Depois eu fui dar aula também de metrologia, daí fica fácil, né? Depois a gente vê que não tem nenhum mistério, né? Quando a gente dá aula, acho que é onde a gente mais aprende, né? Também. É, Se a gente acaba também. estudando, né? E, e acaba que eu tinha que aprender porque eu era gerente de projeto, né? Então eu tinha que pegar um projeto quando você tinha só uma ideia de concepção e até colocar ele em produção. E uma das etapas, digamos assim, era justamente você ter os instrumentos de medição em linha, né? E daí esses instrumentos você tinha que fazer o que na automotiva eles chamam de MSA, né? Que é a análise do sistema de medição. Eu não sei se essa terminologia vocês também estão acostumados, né? Que é, Você traduzindo ela assim, fica fácil da gente adaptar isso de adequação ao uso, só que em termos de processos, né? porque Então, a análise do sistema de medição não é só a incerteza de medição do instrumento. sim, sim. Você vai ver também a reprodutibilidade e a repetitividade. Certo. E linearidade, as outras coisas que se vê, né? No meu caso, Perfeito. por exemplo,
Eu trabalhei com, por exemplo, eu trabalhei, em primeiro lugar, a indústria mecânica, a grandeza principal que se utiliza é tamanho, tá? Que em milímetro ou polegada, né? Dependendo do tipo de indústria. Mas, por exemplo, eu trabalhei, como eu cuidava também no laboratório de testes, então trabalhava com grandezas como força, pressão, pouca coisa, eu trabalhava com torque, então algumas grandezas por causa do meu produto, né? Aí depende do produto que você utiliza. Mas quando você tem desenho mecânico, sempre vai ter a grandeza tamanho, né? E falando na grandeza tamanho, daí, no caso, entrando com o GDIT, né? O GDIT também é um tipo de controle de tamanho, mas ele tem uma outra diferença que é o seguinte. Eu tenho, no caso também, alguns erros de forma, né? Se eu pego essa peça aqui, essa superfície aqui, teoricamente ela é plana, mas na verdade ela tem um erro de planicidade, um erro de forma. Um furo não é redondo. Qualquer peça para a gente não é uma peça perfeita, né? Isso porque a gente está pensando na casa micrométrica, né? Por isso que elas não são perfeitas. Então, assim, são erros de forma, nós temos os erros de orientação, que justamente a gente define um determinado ângulo, que ele pode ser 90 graus, zero, ou um ângulo específico, né? Sei lá, 45, 70, qualquer ângulo. Legal. E daí o quanto que esse ângulo está fora do que você projetou, né? O quanto que eu posso ter de variação, que são as tolerâncias, né? E depois tem a localização dos elementos, né? Eu sempre gosto de pegar peça, gente, não tem jeito. Não, legal. Então, por Isso é exemplo, show de se bola. eu quero saber a localização desse, então eu vou localizar esses furos em relação a algum tipo de referência. A escola que até hoje todas as engenharias mecânicas e técnicos mecânicos estudam é um desenho no sistema cartesiano, tá? Inclusive, eu acho que vocês também têm aquele desenho técnico básico, né? Isso na escola de vocês, né? Na química, nós fizemos química ambiental. Quando nós fizemos esse curso em 2009 a 2012, tivemos o desenho industrial como optativa. Tá? Então, nós Entendi. tivemos desenho industrial, tivemos. Como é que chamava aquela disciplina, Bruno, que tinha que fazer a Engenharia planta da analítica, indústria? desenho industrial é tudo optativo, né? Não, mas tinha uma outra, com Né? Porque operações eu pensei que fosse unitárias. engenharia química. Não, Não, é. não, nós fizemos química. Que Química. daí alguns veem um pouquinho mais de desenho. Sim. Sim, Mas sim. o que eu quero dizer é que todas as engenharias no Brasil ainda veem o sistema cartesiano. Certo. E o sistema geométrico, ele tem algumas vantagens. Se vocês permitirem, eu posso mostrar um slide aqui para vocês, né? Pode, fica à vontade, por favor. Eu tô achando foi Porque bola. não tem muito jeito de explicar, eu gosto de fazer desenho, né? Como eu tenho alguns Legal. slides prontos. O senhor é professor, né? Não, mesmo quando eu estava lá, eu lembro de um chefe que eu aprendi muito com ele, porque ele sempre mostrava, demonstrando a partir de desenhos, né? Sim, sim. Vou pegar uma apresentação aqui qualquer, vou compartilhar essa apresentação com vocês aqui, ó. Bacana. Deixa eu só ver aqui, ó. Tem muita coisa, mas eu vou mostrar só um detalhe aqui para vocês.
Vocês devem estar vendo a minha tela aqui, Sim, correto? sim. Correto. Então, uma das coisas que, digamos assim, na engenharia dimensional que a gente fala, né? Digamos, o meu objetivo é montar essa peça nessa contrapeça aqui, tá certo? Todas as minhas produções, todas as peças de produção, porque é normal ter a variação de processo em qualquer processo de fabricação, né? Uhum. E daí o sistema cartesiano que eu estou falando que nós aprendemos na escola, por exemplo, eu vou localizar esses furos em relação a alguma superfície. A gente geralmente colocava cota com uma tolerância mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. Certo. O sistema geométrico, ele tem algumas vantagens, que primeiro ele fala aonde que é a origem da sua medição, que aqui é ambíguo. Outra coisa, ele tem vantagens utilizando um sistema circular, que no caso o sistema cartesiano não tem, mas a escola brasileira aprende o sistema cartesiano. Eles têm uma leve ideia a respeito do GDT, mas eles não sabem, se você pegar qualquer engenheiro, digamos assim, que nem entrou na indústria, né, que formou, muito inteligente, mas por falta do que se ensina hoje. Ele fala o seguinte: cota essa peça aqui para mim, coloca as dimensões para mim. Então vai sair muita coisa que ele não teve esse tipo de conhecimento, né? Só para você ter uma ideia, só de você passar por um sistema. Aqui eu tenho mais ou menos um em X, né, e mais ou menos um em Y. Então daria um campo de tolerância quadrado. Eu utilizando o sistema circular, eu aumento esse campo de tolerância aqui. Isso significa 57% de aumento de campo de zona de tolerância. Aumentando o campo de tolerância, eu diminuo a minha... você conhece o termo CP-CPK? Não. Conhece, Bruno? O Como que CEP, significa? vocês utilizam CEP. CEP? CEP, sim. Então, controle estatístico, uma das coisas que você pode ter é um índice de capacidade do seu processo, né? Que isso mostra o quanto que você está longe dos seus limites de engenharia. Se você aumenta o seu campo de tolerância, você facilita a sua produção com um processo mais barato, tá certo? Então, digamos que esse que é o objetivo, né? É um exemplo simples que eu gosto de mostrar, essa peça aqui no sistema cartesiano. Se eu apoiar desse lado, eu vou falar que a peça está aprovada. Se eu apoio no lado contrário a mesma peça, daí ela fica reprovada. Você não tem uma origem da sua medição, né? Então a gente mostra como se define no sistema geométrico, né? E tem outras coisas, né? A gente usa massa material para aumentar campo de tolerância, aumenta 50%. Então aí tem diversas coisas que a gente faz nesse sentido, entendeu? Só para dar uma ideia a vocês, um pouquinho sobre essa engenharia dimensional que eu estou falando. Sim, Tá? perfeito. Show de bola. E daí, o que acontece nessa parte de engenharia dimensional? Existe muita gente no Brasil, né, uma profissão que é o metrologista. Normalmente, quando você pega indústria mecânica, esse profissional é aquele que opera tridimensional, que opera os instrumentos de medição de tamanho. A gente está pensando só tamanho, essa parte de perfil de superfície, localização, essas coisas assim. Uhum. E, por outro lado, existe mas muita gente, porque vamos pegar um pouquinho só do histórico. A partir de, deixa eu ver, no início do milênio, né? 2000 e alguma coisa, principalmente a Ford e a GM começaram a trazer
a norma americana para poder ser aplicada em GDIT. Então passou a ser obrigatório. Depois isso foi evoluindo, resumindo a história, hoje no setor automotivo, a norma que era 9001 passou a ser ISO TS 16949 e hoje é IATF 16949. Então passou a ser um requisito geral que você precisa aplicar GDIT nos desenhos, né? E daí um problema que a dificuldade que a gente tem é que existe muita gente que acha que sabe, né? Então, para mim, esse é um dos grandes problemas. E eu já fui em muita indústria grande, indústria que tem produtos excelentes e que aplicam de forma totalmente incorreta o seu GDIT. Mas daí você vai me perguntar, mas então, eles estão conseguindo fazer, qual que é o problema? Né? O problema é o que negócio, né? Você faz um desenho e daí dá um problema na produção. Daí o que normalmente se faz, né? Gasta aquele monte de tempo para saber o que é o problema está no desenho, não está não sei aonde, etc. O pessoal não sabe como que aplica. Então, normalmente eles apertam a tolerância, desculpa, e o processo de fabricação deles fica mais caro, né? Você não tira o benefício do próprio GDIT como você faz um projeto robusto, no sentido não só de não dar problema, mas você faz um processo também econômico, né? Então, você tem a gente perde em competitividade, porque o pessoal não sabe projetar, ou então tem aquele negócio assim, tá dando certo, deixa o desenho do jeito que está e vai produzindo, né? De vez em quando dá uns trem errado, de vez em quando, né? Isso é toda a área que acontece, né? Sim, sim. E aí, do meu lado, né, como eu vendo esse tipo de treinamento, às vezes o pessoal acha que não precisa, né? Porque muitas vezes eles acham que sabe a respeito do assunto. E como eu disse, digamos assim, tem muito profissional que tem a minha idade que está bem ativo ainda dentro da indústria, né? Mas imagine que esse profissional que formou lá na década de 80, né? Vamos pegar de 80 para cá, né? Os de 70 talvez já estão aposentando. Mas esses profissionais que são dessa época, eles não conhecem nem mesmo a questão de incerteza de medição e a importância desse assunto, né? Então, a indústria continua funcionando, mas o problema é que a gente não é produtivo no nosso país por falta desse incentivo que você precisa melhorar, você precisa ter novas técnicas, né? E isso daí, na verdade, independe se é empresa de fora, se é empresa aqui de dentro, né? A gente vê muito esse problema aí. E eu acredito que isso acontece na área de vocês também. Tá certo? Exato. Essa hora que você falou. Oi? Tentei resumir. Não, não, legal, legal, João. Acho que o objetivo, acho não, tenho certeza, né? Porque acho que quem acha não tem certeza. Você falou uma coisa que a gente ouve há muito tempo, né? O pessoal acha que sabe, mas quem acha não tem certeza, né? E essa questão do cálculo de incerteza é que assim a gente pega aquele histórico da metrologia física e traz para a química. A química, você estava falando de superfícies, né? Eu lembrei da aula de ciência dos materiais que eu fiz durante o doutorado. Então, para mim, eu já enxergo como as estruturas cristalinas de um aço, por exemplo, né, de uma liga metálica, está se comportando. Se tem alguma falha, se tem alguma impureza no meio dessa liga, e isso está refletindo diretamente lá na superfície, mesmo que o corte tenha sido de exata precisão. E aí é onde a incerteza entra, né? Porque nada é 100%, nada é 100% bonito, né? Então, eu acredito que ouvir um pouco da sua experiência, entender um pouco mais do GDIT aí,
para a gente é importantíssimo saber que tem outras esferas que a metrologia atua e que, apesar da metrologia na física estar muito avançada, ainda se tem esses desafios que são encontrados, né, que você relatou aqui. Então, Eu até acrescentando uma coisa que eu estava pensando aqui, é o seguinte, a questão de definir tolerâncias, né? Vocês certamente têm num processo de fabricação de qualquer produto químico, você tem as suas tolerâncias, tá certo? por exemplo, água. E no nosso caso também, qual que é a tolerância ideal? Né? Então aí eu faço um link muito forte com a função da minha peça, né? Adequado. Não adianta eu ficar colocando uma tolerância muito apertada para um negócio que não vai ter influência nenhuma, né? E o pessoal, às vezes, não é porque o seu equipamento é muito bom e consegue fazer um processo muito fechado que você vai colocar as tolerâncias muito apertadas. E outra coisa que é muito importante, que é associada à incerteza, é o seguinte: se você tem uma tolerância mais aberta, você consegue colocar um equipamento mais barato para controlar o seu processo de fabricação. Então, o seu processo de fabricação, que a gente tem que pensar, não é só o equipamento que faz a peça ou o produto, no caso mesmo, que for químico, que é importante, mas o equipamento que mede, ele é tão importante quanto. Né? Porque geralmente a incerteza de medição que você vai buscar é um décimo ou um quinto, aí depende do tipo de processo, né? Sim. Então tem esse lado também, né? A gente tem que pensar em economia. E outra coisa que eu vejo, né? Os maiores, eu sempre brinco com os metrologistas, né? Eu era engenheiro de produto, tá? E eu dizia que os maiores problemas da metrologia não estavam na metrologia. Os maiores problemas das peças não estavam na metrologia, estavam na engenharia. Porque existe muito erro de definição, mas muito erro mesmo de definição em desenhos, né? Aí eu não posso falar da área de vocês, estou falando da mecânica mesmo, né? Entendeu? Legal, João. Felipe, me permite só. Claro. O João, eu estava te ouvindo, estava fazendo um paralelo aqui com um professor, agora amigo colaborador nosso, que engenheiro tem visão prática das coisas. Às vezes, para químico, falta muito isso. Então, a metrologia química acaba sendo muito utópica, porque às vezes, eu sempre digo isso, nós dizemos aqui, porque falta visão prática, né? Essa questão de incerteza, que o rotatório é de variação, né? Às vezes fica aí se preocupando com uma incerteza tão baixa, sendo que não é aplicável, não tem necessidade daquilo, dinheiro jogado fora, tempo jogado fora, enfim, tudo isso, como você comentou. Então, esse paralelo existe sim. Hoje, até a gente conversou com um pesquisador da Embrapa, ele estava comentando de alguns resultados. Eu vou chegar na minha pergunta de laboratórios que ele recebe, que o laboratório praticamente não tem variação nos resultados. Ele faz um conjunto de medição e não tem variação no resultado. Ou seja, isso não existe, né? Tem algo de errado aí nesse negócio. É como você comentou aí para a produção de peças. Ou seja, existe um critério, tem uma faixa de tolerância para aceitar ou não a peça. A mesma coisa se aplica para medição em química, para qualquer equipamento que a gente faz. O princípio é o mesmo, existe uma variação intrínseca na medição, né? E muitas vezes fica com essa ideia que a melhor medição é a que não tem variação, né? Como os laboratórios aí que ele estava comentando, eles estão fazendo, ou seja, não existe, né? Fez são resultados fraudados, ele estava comentando nesse aspecto. Só para fazer um paralelo das duas áreas, que é bom a gente ter essa conexão para a gente ter sempre uma visão diferente, né? Da mesma área. Mas eu queria, falando para isso, eu estou dizendo tudo isso para perguntar em relação
nesse seu trabalho, nessa sua experiência, que é bastante grande, normalmente vocês, as indústrias participam de comparações, intercomparações de proficiência, alguma coisa do tipo, para avaliar essa capacidade de medição? Como é que funciona isso na parte da mecânica? Na verdade, a intercomparação está dentro do sistema RBC, né? E aí os padrões, isso aí necessariamente você precisa fazer isso aí, assim como em Metro troca padrões com NIST e com todas as empresas no mundo, né? No caso, entre empresas, normalmente não se faz isso. O que tem é o seguinte, é simplesmente o relacionamento cliente-fornecedor. Então, por exemplo, eu sou um fornecedor da GM, né? E daí, a princípio, o engenheiro de qualidade fornecedor, ele vai lá e verifica como que é o meu processo, como que é o meu sistema de medição, como que foi a avaliação de medição, né? E daí, se ele desconfia de alguma coisa, ele faz uma contraprova dentro do laboratório dele, né? E geralmente a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Então, o seguinte, geralmente o cliente estava certo, né? E acabava que às vezes você realmente tinha que ter um conhecimento um pouco maior que ele para poder mostrar aquilo que talvez ele não estivesse considerando. Então, por exemplo, você está tendo um problema lá que ou a sua característica mecânica está fora do especificado, ou a sua dimensão está fora do especificado e causou um problema na linha dele. Então, ele vai questionar, eu falei assim, não, eu estou medindo e está certo. Daí ele chega lá e mede e está errado. A princípio, ele acredita no seu certificado, dos seus dispositivos e equipamentos, porque eles estão ligados ao RBC, então isso aí já não tem problema. Às vezes, se tem problema, é nessa questão, quando ocorre alguma coisa, que talvez uma metodologia em relação à outra. Aconteceu comigo uma vez que a gente preparou uma amostra, porque ainda durante o desenvolvimento de produto, daí a gente faz um lote pequeno, digamos, com 300 peças, algumas coisas assim, né? E daí a gente mede a peça inteirinha e entrega junto com o relatório para o cliente, né? Daí nós fomos lá, entregamos, nós mostramos como que estava. Às vezes tem alguma dimensão que é perfumaria que está fora, a gente também não tem que ficar criando caso com isso, né? Mas daí chegou lá, eles mediram no equipamento deles e falaram o seguinte, não, a sua amostra está reprovada. Então eu fui lá com o pessoal da qualidade e perguntei, em que está reprovado? Daí eles falaram assim, não, está reprovada nessa dimensão, mas como que vocês mediram? Eu comecei a perguntar com eles. Não, a gente pega a matemática é o desenho CAD, tá? E daí a gente simplesmente compara a sua peça em relação à matemática. Né? Daí eu falei o seguinte, bom, mas só que tem um problema, né? Que você tem que lembrar que essa peça ela tem regulagem de altura, no caso o volante tinha regulagem de altura. E nesse caso aí, a sua referência, ela muda. É justamente aquilo que eu estava mostrando da referência, ela vai mudar. Mas eu tenho que medir a partir daqui, etc e tal, e daí você tem que ter um tato, né? Mas eu mostrei para eles o seguinte, então tá bom, o que é mais importante? O desenho 2D, o desenho 3D ou uma norma de vocês? É o desenho 3D. Então tá bom, onde que no desenho 3D fala qual que é a referência? Daí eles não sabiam muito responder, é o desenho 2D. Assim, então tá no desenho 2D, você tem que seguir o que está escrito lá. E como a gente era co-design era o fornecedor que faz junto com o cliente, né?
Daí eles jogaram a culpa para a gente. Ah, mas foi você que definiu. Eu falei assim, eu sei que fui eu que defini, mas foi junto com a sua engenharia, né? E daí, no final, a engenharia entrou em briga com a qualidade deles lá e deixei eles... Mas justamente porque eles não conheciam o tal do GDIT. Não sabiam interpretar de forma correta, né? Que aí tem um problema sério na mecânica, né? Que se você muda o seu referencial ou a origem da sua medição, seus valores vão mudar completamente, né? E a forma como está no desenho é que rege como que tem que ser, né? Hoje em dia já se coloca no 3D, mas naquela época não colocava no 3D, não. Né? Que é que a gente chama de datum, a referência de onde que parte, né, a sua medição, né? Aí eu não consigo muito fazer comparativo com outros sistemas de medição. Eu não sei se eu poderia falar que é mudar de um sistema Fahrenheit para um sistema graus Celsius, né? Aqui a origem é diferente, né? O zero de um não tem nada a ver com o zero do outro, né? Eu não sei. Só tô comentando porque no dimensional você tem que definir claramente como que você elimina os graus de liberdade. A peça ela pode mover XYZ e também rotacionar XYZ. Certo. Né? Então você tem que eliminar esses graus de liberdade para definir onde que é a origem da sua medição. Eu acho que incerteza nesse caso ela entraria, vamos falar assim, do jeito que o senhor falou, de 6 dimensões, né? Em 6 grandezas, vamos falar assim. Né? Se você consegue rotacionar Não, uma peça nas 3 dimensões e consegue movimentar ela em 3 dimensões. Ou não é estou bem falando bobeira? que não é bem que ele se movimenta em 6 dimensões, mas a gente fala de eliminar os graus de liberdade. Tá. A forma como você apoia a peça numa mesa para poder medir, lembrando que a peça é cheia de deformações. Sim, sim. Se você apoia, eu tenho meus filhos que falam que eu vou dar aula de toquinho. Eu tenho umas pecinhas de madeira que eu dou aula, né? Então, dependendo como você apoia aqui, você tem que apoiar aqui nessa face e nessa face aqui, tá certo? Certo. Se você apoia a primeira aqui, segunda aqui, terceira aqui, é diferente de apoiar a primeira aqui, segunda aqui, terceira. Entendi. Então, a sequência que você também apoia, ele leva, por exemplo, esse furo aqui para algum lugar no espaço, porque a peça ela tem erros de formas que são normais da sua fabricação. Né? Entendi. Então, a origem da sua medição ela é muito importante e ela contribui para a incerteza da sua medição. Né? Que esse é digamos assim, um dos desafios do pessoal conhecer. Mas o problema é que, como eu falei, eu vim de uma escola, e como todo mundo ainda no Brasil, vem de uma escola que aprende sistema cartesiano. E quase nada do sistema geométrico. Né? Entendi. Perfeito, João. Eu acho que isso acaba sendo uma aula para a gente aí, né, na parte de metrologia física, porque a gente às vezes ouve muito, a gente fica tão mergulhado na metrologia química, e às vezes a gente esquece de olhar da onde vem também como é que está a metrologia física e aplicado, né, uma metrologia aplicada aí, né, acho que está bem aplicada dentro desse sistema cartesiano para aplicação do GDIT. Não sei se estou falando errado os termos, mas eu acredito que o GDIT para você ele é uma ferramenta da qualidade quer dizer, uma ferramenta metrológica na sua área para ter qualidade das medições. Falei direito? Eu diria que ele é uma ferramenta para que você especifique um produto que funcione da primeira vez.
Pô, legal. Isso já é. A metrologia é para verificar se você está cumprindo a sua função. Tá, entendi. Por um lado, você pode falar a mesma coisa com a química. Uhum. Qual que é a função que tem do seu produto? Tá certo? Certo. O que você quer gerar realmente com esse produto que você criou, que você está produzindo, né? Uhum. Então, ele cumpre com a sua função, você vai justamente medir para saber se ele está cumprindo, né? Você falou da água, né? De repente, o pH da água, eu não conheço nada, tá? Oh, O manda pH mal, da né? água, a quantidade de sais que você tem dentro da água, tem muita coisa que você tem ali para poder medir, né? Sim, Mas sim. você tem uma função. Essa água é água potável? Essa água é para. Qual que é a função dela? É para só a refrigeração de Equipamento. um equipamento? Né? Então, aí você vai falar em relação à função que você quer que essa água exerça. Entendeu? Legal. Você chegar a falar, a conhecer sobre FEMEA? Eu já ouvi falar desse termo, né? Eu só não pesquisei mais a fundo sobre o termo, mas eu já ouvi falar nele. O FEMEA, na verdade, a gente pega em relação às funções e daí você vai ver quais são a probabilidade de risco que você tem para poder cumprir essa determinada função. Então, você vai procurar mitigar aqueles riscos que forem mais altos, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, senão também é outra aula, né? Tá certo? Não, mas é Daqui a legal pouco eu porque vou a cobrar gente. vocês. Não, João, a gente ouve alguns termos por exemplo, a gente vai buscar algum cliente na área química que está ligado à engenharia, né? Mas que também pode consumir nosso produto. E às vezes aparecem esses termos que, quando eu li o que você tem know-how, de expertise, eu já li em outros casos, mas que eu falei, poxa, acho que seria legal conversar com o João exatamente por isso. Então, por isso essa conversa, né? Esse bate-papo. O que eu posso acrescentar, que daí não é só GDIT, é o seguinte: a engenharia dimensional ela evoluiu muito. Eu sou da época que tudo era em cima daquela, não sei se já viram uma pedra que a gente chama de desempenho, né? E que eu utilizava instrumentos bem simples, né? Depois surgiram as tridimensionais, o braço de medição. Ultimamente tem tido os sistemas óticos, eles estão melhorando muito a incerteza de medição. Por exemplo, uma tridimensional, a incerteza de medição é menos de 1 micrômetro, né? E no sistema óptico, eu já ouvi dizer que é tipo 2 micrômetros a incerteza de medição. Tudo depende de tamanho, depende de diversos parâmetros, né? Aí tem que consultar. Mas o que eu quero dizer é que no passado o sistema óptico ele era muito caro, né? E atualmente isso tem caído muito de preço. Ainda é um valor alto, mas caiu muito de preço e as empresas já estão começando a utilizar. Porque aí tem uma outra questão que você consegue diminuir o tempo de medição, né? Que é um outro problema. Antes você não tinha, a incerteza não era boa, mas agora com a incerteza boa você consegue acelerar o seu processo de medição. Outro problema que tinha, no passado, esses tipos de equipamento era só dentro de laboratório a 20 graus Celsius. Inclusive, o meu orientador achou estranho quando eu coloquei na minha dissertação ISO número 1. Você sabe qual que é a ISO número 1? A Essa eu não norma sei. ISO 1 Essa eu é não sei. justamente para estabelecer a temperatura do laboratório, que tem que ser a 20 graus, não sei se é mais ou menos 2 ou 1, agora não lembro de cor. Essa é a ISO número 1, né? E esse era um problema, porque você precisava levar a peça lá para dentro.
Isso tudo gasta tempo. Então, os novos sistemas de medição, isso é porque às vezes eu vou acompanhando essas empresas que trabalham com tipo a Zeiss, Hexagon, a Mito Toyo, e eles já têm sistemas que você coloca na própria fábrica e ele tem um sistema de compensação automático da temperatura. Porque no nosso caso da dimensão, a medição ela é influenciada diretamente com a temperatura, lembrando daquele princípio mais básico que tem de contração, né, e extensão de acordo com a temperatura. Sim. Mas hoje já tem sistemas que você coloca direto na fábrica, tem alguns que você coloca direto na máquina ferramenta, a máquina que faz usinagem, daí entra um cabeçote lá que mede a peça na hora para saber se você está usinando correto ou não. Então, nesse sentido, já teve muita evolução. Eu achei que foi importante falar sobre essa evolução desses equipamentos, né? Sim, sim, sem dúvida. A gente percebe na outra ponta, né? Pode falar, Bruno. Eu acho que falta os que conversar mais com o engenheiro, né? Porque o pH-metro tem o mesmo princípio. Existe Exatamente. O pH ele tem o sensor de temperatura e a medição do pH é compensada com base na temperatura, uma vez que o pH varia com a temperatura da solução. Então existe aí bastante, existe toda essa conexão aí que às vezes a gente falta ouvir alguém de outra área e pensar em coisa mais simples, né? Eu estava fazendo um paralelo. O que você falou de referência também para mim fica claro olhando para o meu mundo aqui, que é pequenininho, né? Você é maior que o engenheiro, mas o mundo da química que a gente trabalha, na verdade, também é propor a base, ou seja, aquilo ele sabe que é a referência, ele consegue avaliar o sistema de medição dele, todo o processo dele, com base no material que a gente produz. Você comentou das referências lá do furo, né? Dependendo da referência, aquilo vai haver uma variação, por isso que no sistema, no GDIT, isso é minimizado, quando a gente está comparando com o artesiano. Então, para mim foi muito bom fazer esse paralelo aí, que é sempre a gente consegue encaixar umas peças aí. É só comentar, Felipe. Obrigado. Legal. Ô, João, eu acho que assim, de maneira geral, queria te agradecer pelo tempo, tá? Que você disponibilizou, já tomamos já quase 50 minutos do teu tempo aí. Vai ficar cara essa aula. Vai ficar cara essa aula. Mas, eu queria agradecer em nome da SPR. Nós somos uma startup aqui de Rio Preto, igual eu tinha te falado pelo LinkedIn. A ideia desse bate-papo era exatamente essa, de ouvir um pouco das tuas experiências que você já teve, de maneira geral, nada, a gente não é concorrente, a gente não tem, são áreas totalmente diferentes, né? E sabe quando tu já tem um estalo, fala, seria legal ouvir alguma coisa diferente do que a gente tem feito, né? A gente não tem interesse em atuar nessa área, mas é igual você falou de ótica. Todos os equipamentos que o povo usa na química tem ótica, tem engenharia por trás daquilo lá, tem engenharia por trás de tudo que a gente usa na química. Uma balança, tudo, exatamente tudo. Então, igual o Bruno falou, falta a gente conversar um pouquinho mais com essa área para a gente entender um pouco mais também qual a visão de cada um, qual a visão que se tem dentro da metrologia, como isso influencia no seu trabalho e de forma geral nesse mundo aí da metrologia física, né? Então, assim, João, brigadão por ter despendiado esse tempo aí para falar conosco. É muito importante para a gente que está começando, né? Somos uma startup de 5 anos, né? Saímos recém-formados da universidade aí, então a gente está tentando engatinhar um passo de cada vez para entender um pouco esse universo da metrologia, né? E ouvir você aí foi uma aula sensacional, né? Então, muito obrigado novamente aí pela atenção. Ok, precisando pode entrar em contato, tá bom? Beleza. Obrigado, João. Muito obrigado mesmo pela